O milionário pagou a transformação dela. Ela era costureira do Brás, ganhava menos de R$ 2.000 por mês, e a mãe precisava de cirurgia que o INSS havia negado 3 vezes. Ele era dono de uma incorporadora que movia 120 milhões por ano, e não tinha ninguém para levar ao maior evento de negócios do país. Tinha um contrato, um prazo, um acordo frio entre 2 estranhos que não tinham nada em comum além da necessidade. Até que outro homem se aproximou dela no salão do Grand Hyatt, e Renato cruzou o espaço em 8 passos e disse com uma calma que não sentia por dentro: "Ela está comigo." E o silêncio que ela devolveu foi mais honesto do que qualquer resposta. Apoie o canal, deixando seu like e comentário, e vamos para a nossa história. Renato Cavalcante nunca imaginou que o problema mais difícil dos seus 42 anos de vida não seria um terreno encravado na Zona Leste, nem uma construtora inadimplente, nem um embargo da prefeitura chegando numa sexta à tarde. O problema seria a presença, a ausência dela, para ser mais exato. Mas a descoberta de que havia construído uma vida inteira de coisas sólidas, concreto, vidro, aço, números com 5 zeros que cresciam todo trimestre, e chegado ao momento em que mais precisava de alguém ao seu lado com as mãos completamente vazias. O escritório da Cavalcante Incorporações ocupava o 14º andar de um prédio comercial na Berrini, e da sala de reuniões era possível ver São Paulo se expandindo em todas as direções como uma criatura que não cabia em si mesma. Renato conhecia cada detalhe daquela vista. Havia passado anos olhando para ela enquanto assinava contratos, fechava parcerias, finalizava negociações que somavam mais do que a maioria das pessoas acumula em uma vida. 280 funcionários, 120 milhões movimentados por ano. Um empire erguido com o tipo de trabalho que deixa marcas invisíveis nos ombros e nenhuma no rosto, pelo menos não as que os outros conseguem ver. Mas naquela tarde de segunda-feira, quando o e-mail da Organização da Cúpula de Negócios Ítalo-Brasileira chegou confirmando sua inscrição e lembrando, em italiano formal e depois em português direto, que a presença do cônjuge ou companheira é parte do protocolo do evento, Renato ficou olhando para a tela por mais tempo do que deveria. 11 dias. Era o que tinha. O evento acontecia no Grand Hyatt, na Avenida das Nações Unidas, numa quinta-feira dali a 11 dias, e os investidores italianos do grupo Marchetti, os homens que ele vinha tentando conquistar há 18 meses, os homens cujo capital poderia mudar a escala da empresa em proporções que ele só havia imaginado no escuro, sozinho, depois que o filho dormia nos fins de semana, tinham uma crença firme sobre caráter que se manifestava numa exigência simples e inflexível. O homem que faz negócios deve comparecer com sua parceira ao lado. Não era formalidade vazia. Era nas palavras do próprio Enzo Marchetti em uma entrevista antiga que Renato havia pesquisado com a diligência que aplicava a qualquer dossiê de negócios, uma questão de estabilidade. O homem que cuida do que tem em casa é o homem em quem se confia com o que se tem fora. E Renato, que havia passado os últimos 4 anos construindo tudo que o dinheiro podia construir e destruindo, sem perceber, tudo que o dinheiro não conseguia reconstruir, não tinha ninguém para levar. Havia ligado para Roberta primeiro. Sua ex-esposa havia respondido com uma única palavra, não a palavra que ele queria, e desligado antes que ele terminasse a frase. Havia pensado na Carla, sua assistente executiva, e então lembrado que ela era casada e que havia algo profundamente inadequado em qualquer versão daquela ideia. Havia percorrido mentalmente as mulheres da sua rede de relacionamentos de superfície, jantares corporativos, eventos de lançamento, inaugurações que frequentava mais por hábito do que por prazer, e descartado cada uma com a mesma certeza sombria. Qualquer uma delas interpretaria o convite como sinal de algo que não era, e Renato não tinha nem tempo, nem disposição para administrar as consequências daquele equívoco.
Tinha o tipo de solidão que os solitários bem-sucedidos têm, completamente invisível para quem está de fora, absolutamente insuportável para quem está dentro. Havia se divorciado 3 anos antes, após 7 anos de casamento, que foram se tornando, gradualmente e sem drama explícito, uma parceria de logística e pouco mais. O filho Lucas, de 9 anos, passava os fins de semana com ele. Sábado de manhã, lanche, parque, se o menino tivesse vontade, jantar rápido, entrega de volta para os avós maternos até o próximo sábado. Renato amava o filho da forma que os pais que chegam tarde demais aprendem a amar, intensamente, culposamente, sem saber transformar aquele amor em presença de forma que fizesse sentido para uma criança de 9 anos que precisava de coisas simples. 11 dias e nenhuma resposta no horizonte. Foi por acidente que ele acabou na rua Bresser. O terno era italiano, comprado em Milão 3 anos antes, e havia rasgado na costura do ombro direito numa sexta-feira de tarde, discretamente, da forma que só os tecidos bons rasgam, sem alarme, sem drama visível, só um desgaste que foi acontecendo em silêncio até que deixou de ser possível ignorar. A Carla havia pesquisado ateliês de concerto próximos ao escritório e mandado 3 endereços por mensagem. Renato pegou o primeiro da lista sem ler os outros. O ateliê Bresser ficava num sobrado de fachada simples na rua Bresser, no Brás, porta de madeira escura, uma placa pequena com o nome pintado à mão em letras azuis que o sol havia desbotado para um azul mais suave. O cheiro de dentro era de tecido quente e vapor de ferro, e havia 3 máquinas de costura dispostas em fila numa bancada comprida ao longo da parede, e peças em diferentes estágios de trabalho penduradas em araras metálicas, e uma mulher mais velha ajustando uma bainha sentada perto da janela, que deixava entrar a luz amarelada do fim de tarde. Atrás do balcão, de costas para a entrada, desmontando a manga de um paletó com a precisão e a calma de quem faz aquilo há muito tempo e sabe exatamente o que está fazendo, estava uma mulher de cabelo escuro, preso em coque baixo, avental de algodão sobre blusa simples, as mãos se movendo com uma segurança que não precisava de pressa para ser eficiente. Ela virou quando ouviu a porta. Renato a viu inteira em 1 segundo, os olhos escuros e atentos que o avaliaram sem cerimônia, as mãos que pararam o movimento, mas não largaram o pano, a expressão que não era de boas-vindas entusiasmadas nem de indiferença, era de alguém que olha para um problema e já começa a calcular a solução antes de ouvir a pergunta. Ele pôs o terno sobre o balcão sem apresentação. Ela o examinou em silêncio, passou 2 dedos pela costura rasgada, virou o ombro para ver pelo avesso, levantou levemente o tecido contra a luz da janela. Depois, levantou os olhos para ele com uma expressão que não era de julgamento, mas tampouco era de simpatia automática, era de diagnóstico. "O senhor está carregando peso demais nos ombros", ela disse com a naturalidade de quem constata um fato técnico. "Terno bom não rasga assim à toa. A costura original aguentou. O tecido está íntegro." O esforço veio de fora. Renato abriu a boca e fechou. Não era o que esperava ouvir. Esperava um prazo e um preço. Ficou 1 segundo sem resposta, o que era uma experiência suficientemente incomum para que ele anotasse. 2, 3 dias? Perguntou. Ela examinou a costura mais de perto, inclinando levemente a cabeça como quem ouve música e espera confirmar uma nota. "Amanhã à tarde", disse. Ele disse que precisava. Ela anotou um número em papel e deslizou pelo balcão. Renato pegou o papel sem olhar para ele, porque estava olhando para ela, para a forma como ela já havia voltado ao trabalho, completamente desinteressada na impressão que causara, completamente presente naquilo que tinha nas mãos, por mais tempo do que qualquer concerto de terno justificava. Buscou a peça na tarde seguinte. A costura estava impecável, tão bem refeita que precisou virar o ombro no avesso para encontrar qualquer traço do reparo. E mesmo assim, era preciso saber onde olhar. Pagou sem pechinchar, saiu,
Ficou 2 quarteirões na calçada, no meio do barulho da rua Bresser, às 5 da tarde, com os ônibus passando pesados e a gente apressada e o cheiro de fritura de alguma lanchonete próxima, antes de perceber que estava de pé, sem ir para nenhum lado, e que estava pensando no que ela havia dito. O senhor está carregando peso demais nos ombros. Ninguém havia dito aquilo para ele em muito tempo. Talvez ninguém houvesse dito nunca daquela forma, sem drama, sem intenção de consolar, apenas como observação de quem entende de tecido e de esforço, e de onde o esforço aparece no corpo de um homem que nunca para. Voltou 2 dias depois, sem terno nenhum para consertar. Ela estava sozinha no ateliê naquele final de tarde, fechando as contas do dia num caderno de capa azul desgastada, e ergueu os olhos quando ele entrou com uma expressão que não era de surpresa nem de boas-vindas. Era neutra, profissional e levemente curiosa, como quem reconhece um rosto, mas ainda não entendeu o propósito da visita. "Mais um terno?" perguntou. "Não", ele disse. Ficou de pé do outro lado do balcão por um segundo que durou mais do que deveria, e então, com a objetividade de quem apresenta uma cláusula contratual, explicou o que precisava. Uma acompanhante para um evento de negócios dali a 9 dias. Evento formal, hotel de luxo, protocolo específico, convidados estrangeiros, sessões de preparação incluídas, estilista, cabelo, postura, R$ 5.000. Simone o ouviu com as mãos pousadas sobre o caderno aberto, a expressão inalterada durante toda a explicação. Quando ele terminou, ela disse: "Não." Simplesmente isso, sem elaboração e sem desculpa. E voltou ao caderno. Renato ficou parado por mais um segundo. Não estava acostumado a ser descartado com aquela eficiência. E depois foi embora. Simone Barbosa havia aprendido a dizer não da forma que se aprende qualquer habilidade de sobrevivência, por necessidade, com repetição, até que a palavra saísse limpa e sem hesitação. Não para o patrão que tentou baixar o salário, prometendo considerar um reajuste no futuro. Não para o cliente que achava que podia pagar em 2 semanas, quando o combinado era à vista. Não para a proposta absurda de um homem de terno caro que apareceu no ateliê com a convicção tranquila de quem acha que dinheiro resolve qualquer equação. R$ 5.000 era mais do que 2 meses do seu salário. Ela sabia disso. Sabia da mesma forma que sabia tudo sobre o próprio orçamento, com precisão dolorosa, sem ilusão de margem de segurança. R$ 1.900 por mês, o aluguel do apartamento dividido com a mãe, a conta de luz que subia no verão, o mercado e os remédios de Dona Cida que o plano básico não cobria integralmente. O apartamento de 42 metros quadrados no Tatuapé era pequeno, mas limpo. As paredes da sala cobertas com os retratos de santos que sua mãe havia trazido do interior quando veio para São Paulo mais de 30 anos antes. As janelas sempre abertas para deixar entrar o ar que o ventilador da sala redistribuía nos meses quentes. Dona Cida, 59 anos, havia trabalhado a vida inteira como costureira também. Era ela quem havia ensinado Simone a dar o primeiro ponto antes mesmo de a menina saber ler com fluência. E agora, mal conseguia se levantar da cama sem que a dor na lombar irradiasse para a perna inteira, com uma intensidade que a fazia fechar os olhos e segurar o grito. Hérnia de disco severa. 2 laudos, 2 pedidos ao INSS. 2 negativas com linguagem burocrática que Simone havia relido até memorizar sem entender onde estava a abertura, onde estava o recurso que ela ainda não havia tentado. O valor da cirurgia que o médico havia indicado era de R$ 14.000 em clínica particular. R$ 14.000 que Simone não tinha e que os resultados de qualquer pesquisa sobre parcelamento e financiamento deixavam muito claro que ela levaria anos para juntar pagando com os juros que qualquer banco oferecia para o perfil de renda dela. Ela não havia contado para a mãe quanto custava. Dona Cida achava que estava no aguardo de uma nova análise do processo.
Simone deixava que achasse e carregava o número sozinha. Por isso, quando o terceiro pedido de revisão ao INSS chegou com resposta negativa numa quinta-feira de manhã, carta formal, número do processo, explicação burocrática em 3 parágrafos que ela releu 4 vezes sem encontrar qualquer abertura que não houvesse já sido tentada, Simone ficou sentada na beira da cama por um tempo que não soube medir. O apartamento estava quieto. Dona Cida dormia no quarto ao lado, o sono leve da dor que ainda não chegou, mas que vai chegar. Pelas venezianas semifechadas entrava a luz dura do meio da manhã, e o barulho da rua, ônibus parando, criança chamando alguém, moto acelerando em segunda, chegava de longe, de outro mundo. Simone olhou para a carta dobrada nas próprias mãos. Pensou em trabalho extra, pensou em empréstimo, pensou nas contas que já existiam. Pensou no médico que havia dito, com o cuidado de quem não quer assustar, mas também não pode mentir, que o quadro era progressivo, que o nervo estava comprimindo e que cada mês que passasse tornava a recuperação mais longa e a dor mais permanente. Pensou na mãe do outro lado da parede que achava que estava sendo cuidada e que estava, só que ao custo que Simone não havia encontrado como pagar ainda. Às 4 da tarde daquele mesmo dia, ela pegou o celular e discou o número que o homem do terno rasgado havia deixado no balcão 2 dias antes, sem nenhuma cerimônia e com a expressão de quem faz uma coisa necessária e não tem o luxo de esperar que se torne mais fácil. "Você ainda precisa de alguém para o evento?" ela disse quando ele atendeu. Renato ficou 1 segundo em silêncio antes de responder. "Sim." Outro silêncio, diferente do primeiro. Este carregava a atenção. "Mas precisaria de preparação", ele disse, com o cuidado de quem mede as palavras. "Roupas adequadas, cabelo, talvez algumas orientações sobre o evento, os convidados, o protocolo dos italianos." Simone ouviu tudo sem interromper. "Quanto tempo de preparação?" 8 dias. Ela ficou quieta por um momento que ele não preencheu. "Eu me comporto bem", ela disse finalmente, com uma objetividade que não era arrogância, mas que tampouco era modéstia performática. Era simplesmente declaração de fato. "O que não sei fazer é fingir que sou alguém que não sou. Se isso entrar no acordo, a resposta continua sendo não." Renato disse que entendia. Ela disse que precisava pensar até amanhã. Desligou. Ficou com o celular na mão por um momento, olhando para a carta do INSS ainda dobrada sobre a cama ao lado dela. Mas os dois sabiam. Renato do outro lado da linha no escritório da Berrini e Simone no quarto pequeno do Tatuapé, com a luz do fim de tarde entrando oblíqua pela veneziana. Que a resposta já estava tomada e que até amanhã era apenas o tempo que ela precisava para fazer as pazes com ela mesma antes de dizer sim. Ela disse sim na manhã seguinte, às 7h43, por mensagem de texto sem saudação e sem pontuação, além do ponto final. "Aceito. Me manda os detalhes." Renato leu a mensagem sentado no carro, ainda estacionado no subsolo do prédio, a gravata já no pescoço, o café esfriando no porta-copo, e ficou olhando para aquelas 4 palavras por um tempo que não era proporcional à simplicidade delas. Havia alguma coisa na economia da frase, sem floreio, sem entusiasmo performático, sem a textura das pessoas que precisam convencer o interlocutor de que estão contentes, que o deixou com a sensação estranha de estar diante de alguém completamente honesto. Mandou os detalhes em 3 parágrafos objetivos. Ela respondeu com 2, horário de disponibilidade e endereço do ateliê. A primeira sessão com o estilista aconteceu na tarde de segunda-feira, num showroom da Consolação que Renato havia indicado, e que Mariana, a estilista, havia transformado em um ambiente de provas com araras de roupa dispostas por cor e por formalidade. Iluminação suave, espelhos de corpo inteiro em 2 ângulos. Simone chegou pontual, 10 minutos antes do horário,
o que era um tipo de pontualidade que os pontuais reconhecem imediatamente uns nos outros, e entrou com a desenvoltura prática de quem conhece tecido e não se deixa intimidar por quantidade de roupa. Mariana a recebeu com o entusiasmo profissional de quem adora o próprio trabalho e a fez circular pelas araras, descrevendo cada peça, o contexto para o qual havia sido selecionada, a paleta pensada para o evento. Simone ouvia com atenção real, não a atenção educada de quem espera a vez de falar, mas a atenção de quem está processando informação útil. Fazia perguntas técnicas sobre o corte, sobre o caimento do tecido, sobre a composição de cada peça. Mariana percebeu com certa surpresa que estava sendo questionada por alguém que entendia de costura em nível profissional e que as perguntas eram mais precisas do que as que ela normalmente recebia de qualquer cliente. Renato apareceu no fim da sessão, quando Simone já havia escolhido 3 peças para considerar e estava na cabine descartando a terceira. Mariana veio ao seu encontro com expressão levemente animada, o tipo de expressão que profissionais criativos têm quando encontram um sujeito que colabora bem com o trabalho deles. E disse em voz baixa que a cliente tinha olho excelente e que havia feito escolhas que Mariana mesma teria feito, com a diferença de que havia chegado àquelas escolhas sozinha. Renato assentiu como se aquilo fosse esperado, mas havia algo na expressão dele que Mariana não soube classificar. Não era surpresa e não era somente satisfação profissional. Quando Simone saiu da cabine com a segunda peça, um vestido de crepe cor de vinho escuro que o estilista havia incluído mais como opção de gala do que como aposta real. Renato ficou 2 segundos sem dizer nada. O silêncio não era de aprovação calculada, era do tipo involuntário. Simone olhou para ele no espelho com a expressão direta de quem espera a avaliação técnica, não admiração. "Funciona para o evento?" perguntou. "Funciona", Renato disse. A objetividade da resposta era levemente atrasada demais para ser completamente natural, mas Simone não comentou. Estava olhando para o próprio reflexo com a concentração de quem faz um ajuste mental, não de vaidade, mas de calibração. Girou levemente o ombro, verificou o comprimento, fez um gesto com a mão na cintura para testar o movimento do tecido. "A costura do costado direito está com 2 milímetros de folga mais do que o esquerdo", disse para Mariana, sem se desviar do espelho. Mariana se inclinou para verificar e ficou em silêncio por um segundo. "Tem razão", disse. "Corrijo antes do evento." Renato observou aquela troca com uma expressão que não conseguia nomear. A consultora de etiqueta foi a que Simone dispensou na tarde de terça-feira, com uma objetividade que desarmou completamente a profissional e deixou Renato numa posição que se situava entre constrangimento de contratante e um riso que engoliu antes de se manifestar. A consultora, Patrícia, 40 e poucos anos, cabelo cortado com precisão, caderno aberto em cima da mesa, com tópicos já listados sobre postura em eventos corporativos internacionais, havia começado a sessão com aquela didática gentil, mas inequivocamente condescendente de quem assume que o aluno não sabe nada e precisa ser construído do zero. Simone a ouviu por exatos 11 minutos. Então disse, com o mesmo tom com que havia dito, "Terno bom não rasga à toa. Eu sei como me comportar. Sei escutar, sei me calar quando não tenho o que acrescentar, sei quando falar e o que não deve ser dito fora de hora. Sei comer sem fazer barulho, andar sem chamar atenção e identificar quando alguém está me testando e quando está falando de verdade." Fez uma pausa curta. "O que não sei é fingir que sou alguém que não sou. Isso não entrou no contrato." Patrícia olhou para Renato com a expressão de quem espera intervenção. Renato não interveio. Havia uma coisa que se passava no rosto dele naquele momento. Qualquer coisa que incluía algo parecido com reconhecimento. E ele disse apenas que agradecia o tempo da consultora e que a sessão estava encerrada. Quando Patrícia saiu,
O silêncio que ficou na sala foi o tipo de silêncio que surge depois de uma tempestade pequena e rápida, deixando o ar mais limpo do que estava antes. Você podia ter me avisado que faria isso, Renato disse. Não havia repreensão na frase. Havia curiosidade com uma borda leve de divertimento que ele não estava tentando esconder de forma convincente. Simone pegou o copo de água que havia sobre a mesa e bebeu um gole antes de responder. Você não me perguntou se eu precisava. Renato ficou com aquela resposta por um momento. Ela tinha razão de forma absolutamente literal e também de uma forma maior que a literalidade da frase comportava. E os dois sabiam as duas coisas ao mesmo tempo. Mais algum especialista no cronograma que você vai dispensar? Ele perguntou. O canto da boca dela se moveu 1 milímetro. Não era sorriso, era o esboço da possibilidade de um. Depende do especialista. O cabeleireiro ela manteve. Rafael, que trabalhava num salão no Jardim Paulista e havia sido indicado por Mariana, tinha a qualidade rara dos profissionais que percebem o que a pessoa à frente deles realmente quer antes mesmo de ser pedido. Não o que a moda dita, não o que o cliente acha que quer, mas o que o rosto e a estrutura óssea estão pedindo. Examinou o cabelo de Simone com os dedos, testando a textura e o peso antes de qualquer palavra. E depois disse apenas, você já tem o que precisa. Vou só arrumar o que está no caminho. Ela respondeu que era isso que ela queria. Ele trabalhou em silêncio durante boa parte da sessão. E o silêncio tinha a qualidade dos silêncios produtivos. Ninguém precisava preenchê-lo. Quando terminou, o resultado era ela mesma com uma precisão que não havia antes. As linhas mais claras, o volume controlado sem ser domado, o rosto visível de uma forma que antes estava parcialmente encoberta pelo hábito do coque de trabalho. Simone olhou para o espelho por um segundo que era diferente dos outros segundos em frente ao espelho. Havia nele não vaidade, mas reconhecimento, como se estivesse vendo uma versão de si mesma que havia existido potencialmente o tempo todo e que apenas não havia aparecido porque nunca havia havido tempo ou motivo. Foi na quarta sessão que Renato começou a aparecer mais do que o necessário. A justificativa inicial era razoável. Acompanhar o processo, verificar se a preparação estava alinhada com o protocolo do evento, garantir que Simone tivesse as informações sobre os convidados que precisava para navegar a noite com desenvoltura. Mas na quinta sessão a justificativa era menos convincente e na sexta havia desaparecido completamente, substituída pela presença simples de um homem que aparecia no ateliê depois do expediente com os pretextos cada vez mais transparentes de quem foi e ainda não reconheceu em si mesmo o motivo pelo qual vai. Simone não comentava. Abri a porta com a mesma expressão neutra e profissional de sempre, e havia algo nessa neutralidade, não hostilidade, não incentivo, apenas a calma de alguém que não joga e não precisa, que Renato achava simultaneamente desconcertante e completamente aliviante. Almoçaram juntos pela primeira vez numa quarta-feira, 3 dias antes do evento. Não havia sido planejado. Renato havia chegado no horário em que Simone estava fechando o ateliê para o almoço, e quando ela disse que ia na padaria da esquina, ele disse que ia junto com a naturalidade de alguém que age antes de pensar e percebe isso somente depois. Já do lado de fora, na calçada, no sol do meio-dia da rua Bresser, com o barulho e o cheiro e o movimento de um bairro que não para nada. A padaria era pequena e barulhenta, as mesas de fórmica encostadas nas paredes, o ventilador de teto girando devagar, sem convicção de resolver o calor, o vidro do balcão cheio de coxinhas e esfirras, e pão de queijo e aquelas tortas de frango com requeijão que existem em todas as padarias de bairro de São Paulo desde sempre. Sentaram numa mesa perto da janela. Simone pediu coxinha e café com leite sem consultar o cardápio. Renato pediu o mesmo. O café com leite veio em caneca grande de louça branca com uma pequena lasca na borda.
e a coxinha veio num pratinho com guardanapo de papel embaixo. E a gordura levemente dourada da massa ainda estava quente, e o cheiro era daquele tipo específico de cheiro de padaria paulistana que não tem equivalente em nenhum lugar mais caro ou mais elaborado. Renato comeu devagar, que era diferente de como comia normalmente. Rápido, de pé ou na frente do computador, ou entre uma reunião e outra. A comida como combustível e não como pausa. Simone comia com a atenção relaxada de quem está fazendo uma coisa de cada vez. Não estava no celular, não estava revisando nada mentalmente com aquela expressão de ausência presente que Renato reconhecia nas pessoas e em si mesmo, que nunca estão completamente onde estão. Ela contou sobre uma cliente do ateliê, uma senhora do Cambuci, que trazia para consertar o mesmo vestido de festa há 12 anos. Um tule cor de champanhe que havia usado no casamento da filha e que aparecia todo ano com um rasgado diferente, uma bainha solta, um zíper teimoso, e que ela consertava e devolvia como se fosse novo, porque a cliente não vinha pelo vestido. Vinha para contar como estava a neta, que havia nascido naquele mesmo ano do casamento. Renato ouviu. De verdade ouviu. Não com a atenção parcial de quem aguarda a abertura para falar, mas com o tipo de escuta que vai ficando mais raro conforme as pessoas envelhecem e aprendem a substituir presença por eficiência. Havia quanto tempo não ouvia alguém assim? Ele tentou calcular e não conseguiu chegar a um número que fosse honesto. Perguntou sobre outros clientes. Ela contou. A voz dela tinha um ritmo natural que não forçava nada. Nem emoção, nem distância. Apenas a cadência de alguém que está contando o que é, sem enfeite e sem redução. Quando o silêncio chegou, ele chegou sem desconforto. A rua lá fora continuava. Um ônibus passando pesado. Alguém discutindo em voz alta com um motoboy parado na calçada. O som distante de uma britadeira que fazia parte da paisagem sonora do Brás, com a naturalidade de um pássaro em floresta. Renato tinha as duas mãos em volta da caneca de café com leite. Você nunca perguntou quanto eu ganho, ele disse, sem pensar completamente antes de falar, o que era incomum. Simone levantou os olhos para ele com uma expressão ligeiramente curiosa, como quem não entendeu o ponto da observação. Por que ia perguntar? Disse. Ele não tinha resposta imediata, o que era mais incomum ainda. A maioria das pessoas pergunta, ou tenta descobrir de outras formas. Ela colocou a coxinha de volta no prato e o olhou com a atenção direta que ela aplicava a tudo. O que você vale não muda o que eu preciso fazer nos próximos dias, disse. E também não muda quem você é. Fez uma pausa de meio segundo, do qual, aliás, eu sei menos do que você imagina. Renato ficou com essa frase. Saiu carregando ela como se carrega uma pedra pequena no bolso. Presente, discreta, ocasionalmente tocada pela mão quase sem querer. No segundo almoço, na sexta-feira, ele foi o que contou. Começou por Lucas, não por estratégia, não como manobra de vulnerabilidade calculada, mas porque o menino havia ligado na manhã daquele dia para dizer que havia perdido a mochila nova na escola e precisava de ajuda, e Renato estava em reunião e havia mandado mensagem dizendo que ligava depois, e o depois havia chegado tarde demais, porque o pai da Roberta já havia resolvido. Era um episódio pequeno, mas havia peso nele que era desproporcional à escala do acontecimento, e Renato o descreveu sem enfeite. O telefone piscando na mesa da sala de reunião, a decisão de não interromper a reunião, a mensagem de Roberta dizendo que não precisava mais, o silêncio de Lucas, que era diferente do silêncio comum, o tipo que deixa rastro. Simone o ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ficou um segundo em silêncio. Não o silêncio de quem busca a resposta certa, mas de quem está presente com o que ouviu antes de responder. Isso dói, ela disse. Não tem palavra melhor. Renato a olhou. Não havia consolo na frase. Não havia solução. Não havia a tentativa de reempacotar a dor em lição ou perspectiva. Havia apenas o reconhecimento simples de que a dor era real
e que ela havia ouvido. Renato percebeu que era exatamente isso que ele precisava e que havia quanto tempo não recebia nem isso. No terceiro almoço, no sábado anterior ao evento, dividiram pastel de frango da barraca na calçada e Simone falou da mãe sem que ele precisasse perguntar. Falou com a voz que as pessoas usam quando o assunto já foi carregado por tanto tempo em silêncio que chega um momento em que sai com a naturalidade da pressão liberada. Não como confissão dramática, mas como afirmação simples de algo que existe e que não desaparece por não ser dito. Disse o que era a hérnia, o que significava para a dona Cida acordar de manhã com a dor já presente antes de qualquer esforço, o que havia sido as 2 negativas do INSS, o que havia sido a terceira. Não pediu nada. Não havia na forma como contou nenhuma inflexão que buscasse resposta específica. Era apenas a história sendo dita para alguém que havia provado em 3 almoços de padaria e pastel de calçada, que sabia escutar. Renato ouviu com as mãos sobre os joelhos, o pastel esquecido, o barulho da rua Bresser em volta como moldura distante. Quando ela terminou, ele não disse que entendia, não disse que ia resolver, não disse nada por um tempo que ela não tentou preencher. Depois disse: "Obrigado por me contar." Ela assentiu uma vez, com a leveza de quem reconhece que foi respeitado. Naquela noite, de volta ao apartamento da cobertura no Itaim Bibi, piso de mármore, janelas do chão ao teto com São Paulo espalhada lá embaixo em 1000 pontos de luz, a cozinha equipada que ele mal usava, o silêncio que era do tipo que só existe nos apartamentos grandes habitados por uma pessoa. Renato ficou um longo tempo de pé, diante da janela, sem pensar em Enzo Marchetti, nem nos contratos, nem nos 18 meses de negociação que pendiam na balança daquele evento. Pensava na voz de Simone dizendo: "Isso dói, não tem palavra melhor", e na forma como ela havia comido o pastel na calçada, com a mesma atenção com que fazia tudo, completamente presente em cada coisa que tocava, e em como aquela presença, aquela insistência silenciosa de estar completamente onde estava, era a coisa mais rara que ele havia encontrado em muito, muito tempo. Na quinta-feira, o dia do evento, Renato acordou às 5h40 da manhã sem alarme, o que não era incomum. Seu corpo havia aprendido a não dormir o suficiente com a eficiência silenciosa dos hábitos que não se questionam mais. Ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto do quarto que tinha 3 metros de pé direito e nenhuma mancha ou imperfeição que justificasse qualquer atenção, e pensou que aquele era o tipo de apartamento que as revistas de arquitetura fotografam, e nenhum ser humano deveria tentar habitar sozinho por anos. Levantou, fez café, ficou de pé encostado na bancada da cozinha com a xícara nas mãos e São Paulo começando a clarear lá embaixo. Os primeiros ônibus, os primeiros entregadores. A cidade que não para, mas que tem aquele momento de antes das 6, em que parece quase quieta, quase humana. Quase como se fosse possível entendê-la se você ficar parado tempo suficiente. Tinha uma reunião às 9, outra às 11 e o evento às 8 da noite. Entre os 2 mundos que iriam se encontrar no salão do Grand Hyatt, havia uma distância que não era mensurável em horas. Às 7 da manhã, mandou mensagem para Simone. "Tudo certo?" Ela respondeu às 7h13 com a mesma economia de palavras que havia se tornado, ao longo de 11 dias, uma espécie de idioma particular entre os dois. Idioma que Renato havia aprendido a decifrar, não pelo que dizia, mas pelo ritmo com que chegava, pelo que escolhia omitir. "Tudo certo." "A que horas o carro passa?" Ele disse que às 6h30. Ela confirmou com um ok, que não tinha ponto final, e Renato percebeu que ficou olhando para aquele ok, sem ponto, como se houvesse código ali para decifrar, o que era a confirmação de que havia algo acontecendo com ele que era incompatível com a clareza que julgava ter sobre aquela situação. As reuniões do dia foram as piores do mês, não pelo conteúdo, mas pela impossibilidade de estar completamente presente nelas.
Renato havia passado 18 meses construindo a argumentação para o encontro com Enzo Marchetti. Havia preparado dossiê, projeções, análise de risco, comparativo de mercado. Havia calibrado cada detalhe do que iria apresentar com a precisão com que calibrava qualquer negociação importante. E agora, a horas do evento, que era o ponto de chegada de todo aquele esforço, o que ocupava mais espaço na sua cabeça não era a estratégia de abordagem de Marchetti. Era a lembrança de Simone na calçada da Rua Bresser no sábado, comendo pastel com a atenção concentrada de quem faz uma coisa de cada vez, e de como havia dito, isso dói, não tem palavra melhor, sem ornamento e sem distância, apenas com a presença direta de quem não sabe mentir sobre o que importa. O carro chegou ao endereço dela às 6h22, que era 8 minutos antes do combinado, o que dizia algo sobre o estado interior do homem que havia mandado o motorista. Renato esperou no banco de trás, com o paletó já no ombro e a gravata ajustada com mais cuidado do que o habitual, olhando para a rua do Tatuapé, que era estreita e tinha árvore na calçada e um bar com plástico azul na porta e crianças jogando bola num pedaço de calçada mais largo perto da esquina. Quando o portão do prédio abriu, ele a viu antes de ela ver o carro. Havia no vestido Luiz Onofre azul noite, escolha de Simone, não do estilista, que havia sugerido o vinho escuro até que ela simplesmente apontou para o azul e disse que era aquele. Qualquer coisa que Renato não soube nomear de imediato. Não era o efeito do vestido em si, que era elegante sem ser grandioso, com o corte que valorizava sem anunciar, com a cor que se ajustava ao tom de pele dela, com uma precisão que parecia menos escolha e mais pertencimento. Era a forma como ela o usava, com a mesma naturalidade com que usava o avental no ateliê, sem cerimônia, sem atenção de quem está se apresentando como alguém que não é. O cabelo estava preso com aquela leveza que Rafael havia chamado de arrumar o que estava no caminho, alguns fios soltos com intenção, e ela não usava joia ostensiva. Escolha dela, não de ninguém. Quando o estilista havia sugerido colar de pérolas cultivadas, ela havia devolvido a peça com o argumento simples de que não era ela. Usava apenas os brincos pequenos de pedra azul escura que havia tirado de dentro da própria bolsa. Brincos que eram antigos e que haviam pertencido à mãe, e que ela não havia mencionado para ninguém porque não era assunto de ninguém. Renato só descobriria isso mais tarde. O motorista abriu a porta. Ela entrou com a desenvoltura de quem entra em carros, e não em carretas de luxo que demandam reverência. Simplesmente entrou, pousou a bolsa no colo, olhou para Renato com a expressão direta e levemente avaliativa que ele havia aprendido a reconhecer como a forma dela de fazer o inventário de uma situação. Você está diferente, ela disse. Ele não havia esperado aquilo. Diferente como? Ela considerou por meio segundo com a seriedade de alguém que não faz afirmações que não pode sustentar. Tenso, disse, mas de um jeito que parece que você está tentando parecer não tenso, que é diferente de tenso normal. Renato ficou olhando para ela por um momento. Obrigado, disse com uma secura que não era irritação, mas que carregava o tipo de humor que aparece quando a verdade é dita por alguém que não precisava dizê-la. Ela não sorriu, mas havia qualquer coisa no canto dos olhos que era o equivalente funcional de um sorriso, a marca de quem tem senso de humor discreto e o exerce sem anúncio. O carro entrou na Marginal no sentido do centro, e São Paulo passou pelas janelas na velocidade e no caos habitual. E eles ficaram um tempo em silêncio que era descobrir a Renato uma vez mais completamente confortável. Enzo Marchetti, ela disse, quebrando o silêncio com o tom de quem está revisando material de estudo. 55 anos, fundador do grupo Marchetti, base em Milão, com expansão para o Brasil desde 2018.
Prefere ser tratado pelo primeiro nome após a apresentação formal. Não aprecia quando o interlocutor antecipa conclusões antes que ele termine o raciocínio. E tem o hábito de fazer perguntas tangenciais ao assunto principal, que na verdade são o assunto principal. Renato a olhou. Você pesquisou. Você me mandou o dossiê na segunda-feira, ela disse como se fosse óbvio. Eu li. Uma pausa. 2 vezes. Renato ficou em silêncio por um segundo, que tinha uma qualidade específica. Não era silêncio de ausência, era silêncio de chegada, de alguém que percebe que chegou em algum lugar sem ter identificado o caminho. Havia algo no fato de ela ter lido o dossiê 2 vezes. Não porque precisava, não porque era obrigação contratual, mas porque havia assumido uma responsabilidade e a estava cumprindo com a mesma precisão com que costurava costados e identificava folgas de 2 milímetros, que o atingiu de uma forma que não era proporcional ao gesto. Tem algo mais que eu deva saber sobre ele? Ela perguntou. Tem algo que o dossiê não dizia. Renato pensou. Ele perdeu um filho, disse. Há 6 anos. Não está nos materiais públicos, mas alguém da equipe soube por canal indireto. Isso mudou a forma como ele conduz negócios. Passou a valorizar continuidade, estabilidade, o que vai durar. Não é só retórica. Simone assimilou aquilo com aquela atenção quieta dela. Entendo, disse, e não disse mais nada, mas havia no tom daquele entendo uma profundidade que ia além da informação tática que havia recebido. O Grand Hyatt, na Avenida das Nações Unidas, tinha aquela imponência específica dos hotéis, que não precisam gritar, porque a arquitetura já diz tudo. A fachada envidraçada refletindo as luzes da avenida, os porteiros de uniforme escuro abrindo as portas com movimentos precisos e sem pressa, o saguão com pé direito alto e iluminação dourada que transformava cada entrada em apresentação. Havia um tapete de cor neutra e flores brancas dispostas com discrição em vasos de cristal, e o murmúrio das conversas chegando do salão principal, misturado com o som discreto de música ao vivo que ficava sempre um degrau abaixo do nível em que incomodaria. Renato entrou com Simone ao lado, não pela mão, não com a performance de casal que havia imaginado abstratamente quando havia proposto o acordo 15 dias antes, mas simplesmente ao lado, com a proximidade natural de 2 pessoas que passaram 11 dias almoçando em padaria e aprendendo o ritmo uma do outra. Vários pares de olhos os notaram. Renato registrou isso sem satisfação de status. Notou porque ela era notável, e não pela razão que ele havia previsto quando planejava preparação completa como solução para um problema logístico. Enzo Marchetti estava perto do centro do salão quando o assessor de Renato os conduziu até ele. Um homem de cabelo completamente branco, cortado curto, ombros largos, ligeiramente curvados, pelo tipo de cansaço que não é de uma semana, mas de décadas. Olhos escuros e muito atentos, que avaliavam tudo com a calma de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Cumprimentou Renato com firmeza e cordialidade profissional, trocou as palavras protocolares sobre o evento, o mercado, São Paulo, e então virou os olhos para Simone com a atenção específica de um homem que passou a vida lendo pessoas e sabe quando está diante de alguém que não está representando um papel. Simone o cumprimentou pelo primeiro nome, o que era a escolha certa, Renato percebeu, e que ela havia deduzido do dossiê sem que ninguém precisasse instruir, com uma naturalidade que não era de intimidade forçada, mas de respeito horizontal. Marchetti disse algo sobre São Paulo, e ela respondeu sobre o Brás, sobre como o bairro havia se transformado nas últimas décadas, e o que havia sobrevivido às transformações. E havia em cada coisa que ela dizia a textura específica de quem fala do que conhece de dentro, não do que observa de fora. Marchetti a ouviu com aquela atenção dele, os olhos ligeiramente mais focados, o corpo levemente inclinado na direção dela, que era o equivalente corporal de um semáforo abrindo. Renato precisou desviar por 10 minutos para cumprimentar um outro investidor que havia solicitado encontro breve no início da noite. Foram exatos 10 minutos, talvez 12.
o suficiente para Simone ficar sozinha num salão cheio de pessoas que ela não conhecia, com champanhe numa mão e a atenção tranquila de quem não precisa de companhia para se sentir inteiro. Ela havia ficado perto de uma das janelas que davam para a avenida, de onde São Paulo aparecia em toda a sua extensão luminosa e caótica, e estava olhando para a cidade com a expressão que Renato havia começado a reconhecer como a expressão dela quando estava pensando de verdade. Não a pensada performática para a audiência, mas o pensamento real que acontece no rosto das pessoas antes que elas lembrem que estão em público. Vasco Figueiredo tinha 28 anos e a desenvoltura dos filhos de dinheiro que cresceram sabendo que o mundo facilita para eles antes que precisem pedir. Herdeiro de grupo hoteleiro português com operações no Brasil. Alto, terno claro com lenço no bolso, que era calculado para parecer descuidado. O tipo de sorriso que treina para parecer espontâneo. Havia notado Simone 3 minutos antes de se aproximar. A janela, a postura, a cor do vestido que era diferente de tudo no salão. E se aproximou com champanhe numa mão e o sorriso calibrado na outra. E disse o primeiro cumprimento com a entonação específica de quem já decidiu que vai conquistar antes de saber se quer. Renato estava a 30 metros quando viu. Havia terminado a conversa com o outro investidor e estava girando o olhar pelo salão à procura de Simone com a atenção que havia se tornado reflexo nos últimos 11 dias. Procurá-la quando ela não estava no campo de visão imediato. E a encontrou pela janela ao mesmo tempo em que viu o homem se aproximando com o champanhe e o sorriso e a postura de quem não costuma ouvir não. Algo aconteceu nele que não foi calculado. Não foi estratégia de evento, não foi protocolo de negócios, não foi a consciência de Marquette observando do outro lado do salão o homem ao lado de sua parceira. Foi anterior a tudo isso, anterior à racionalização, anterior ao interesse, anterior a qualquer coisa que coubesse numa explicação objetiva. Cruzou o salão em 8 passos, que era mais rápido do que o evento justificava e mais lento do que o que estava sentindo exigia, e chegou ao lado de Simone antes que Vasco Figueiredo completasse a segunda frase. Colocou a mão levemente nas costas dela, o toque mais leve possível, presente sem pressão, e disse, olhando diretamente para Vasco com uma calma que não correspondia ao que havia no peito dele. Ela está comigo. 3 palavras. O tom não era de ameaça nem de possessividade agressiva. Era apenas de fato declarado, de linha desenhada com a segurança de quem sabe onde está e o que está fazendo, mesmo quando não sabe completamente o porquê. Vasco Figueiredo leu a situação com a rapidez dos que crescem em ambientes sociais competitivos, inclinou a cabeça num gesto que era recuo cortês, disse, com licença para os dois, com a mesma facilidade com que havia chegado, e se afastou, sem deixar rastro de constrangimento visível. O silêncio que ficou depois dele era diferente do silêncio que havia antes. Renato abaixou a mão das costas dela, mas ficou do seu lado, e havia entre os dois uma carga no ar que era nova. Não desconfortável, mas presente, do tipo que exige reconhecimento antes ou depois. Simone não havia se movido durante a cena inteira. Havia ficado de pé com o champanhe na mão e a vista de São Paulo atrás dela. E agora girou levemente o rosto para Renato com uma expressão que ele soube ler depois de 11 dias de aprendizado. Não era surpresa, era avaliação. O tipo de olhar que ela dirigia a um tecido antes de dizer o diagnóstico. Atento, honesto, sem pressa para a conclusão. Ficaram assim por um segundo, que era longo demais para ser neutro e curto demais para ser tudo o que precisava ser. Então ela disse em voz baixa que carregava só para ele, no meio do murmúrio do salão. Isso foi por causa do contrato ou por outra razão? Renato abriu a boca. Fechou. Havia a resposta certa para aquela pergunta. A resposta eficiente, a resposta que mantinha tudo dentro dos limites do que havia sido acordado em palavras e por escrito, e que era muito mais simples de administrar.
E havia a resposta verdadeira, que era uma resposta que ele ainda não havia terminado de formular dentro de si mesmo, e que por isso mesmo não tinha palavras. O silêncio que se instalou entre eles durou o tempo que dura, quando nenhuma das duas opções é confortável, e a única saída honesta é ficar em silêncio. E o silêncio disse tudo. Simone o olhou por mais um segundo. Depois virou novamente para a janela, com a calma de quem recebeu uma informação e vai processá-la com o cuidado que ela merece. Não havia decepção no rosto dela, nem satisfação de quem ganhou um ponto. Havia apenas a atenção quieta de quem foi honesto o suficiente para fazer a pergunta e sábio o suficiente para entender que uma resposta que não vem em palavras é, às vezes, a mais completa de todas. A noite continuou. Enzo Marchetti os encontrou novamente perto da mesa de aperitivos 1 hora depois. E Simone disse algo sobre recuperação de bairros históricos. Tinha começado como resposta a uma observação de Marchetti sobre o centro de São Paulo e havia se desenvolvido naturalmente e sem roteiro, numa conversa sobre o que persiste numa cidade quando tudo muda ao redor, sobre o que as pessoas guardam quando não tem espaço para guardar muito, sobre o valor do que é feito à mão, num mundo que terceiriza tudo. Marchetti a ouviu com aquela inclinação do corpo dele, os olhos mais abertos do que estavam no início da noite. Olhou para Renato uma vez, com uma expressão breve mas inequívoca. O olhar de um homem de 55 anos que reconhece substância quando vê. E depois voltou para Simone com uma pergunta sobre o Brás, que durou mais 30 minutos de conversa. O contrato que Renato havia passado 18 meses preparando foi mencionado apenas de passagem, perto da meia-noite, quando Marchetti disse que mandaria a equipe dele entrar em contato na semana seguinte para dar continuidade. O tom era de decisão já tomada, não de consideração ainda em andamento. Renato soube o que aquilo significava, mas o que ficou na memória daquela noite não foi Marchetti dizendo aquilo. O carro os levou de volta por volta de 00:40. A Marginal estava relativamente vazia naquele horário. São Paulo tem aquela forma de esvaziar de madrugada que a torna quase irreconhecível. A mesma cidade com o volume no mudo. E passaram por ela em silêncio, os dois olhando pela janela do próprio lado, o reflexo de cada um nas vidraças escuras no lugar da cidade que havia ficado para trás. Quando o carro parou no Tatuapé, Simone ficou um momento com a mão na alça da bolsa antes de abrir a porta. Não disse que havia sido uma boa noite, porque a frase era pequena para o que havia sido. Não disse que havia gostado de conhecê-lo melhor, porque eles já se conheciam de padaria e pastel e café com leite com lasca na caneca. E aquela noite havia apenas acrescentado uma camada a algo que já tinha profundidade. Disse. A mãe de Marchetti era costureira. Renato a olhou. Ele mencionou isso perto do final. Disse que a mulher que trabalha com as mãos sabe o que é construir. Uma pausa. Achei que você ia querer saber. Abriu a porta, saiu, fechou com o cuidado de sempre, nem forte nem fraco, apenas o suficiente, e entrou no portão do prédio sem olhar para trás. Renato ficou olhando para o portão fechado por um tempo que o motorista teve a sabedoria de não interromper. Na sexta-feira seguinte ao evento, o contrato havia terminado. Não havia data dramática marcada, não havia encerramento formal. Havia simplesmente o fato de que o evento havia acontecido na quinta-feira e que na sexta-feira o acordo estava cumprido e os R$ 5.000 já haviam sido depositados na conta de Simone desde a segunda-feira anterior, conforme o combinado, e que não havia mais nada que justificasse contato. Renato sabia disso. Ficou no escritório até as 8 da noite sem razão específica, assinando documentos que poderiam ter esperado até segunda, respondendo e-mails que não eram urgentes, com a consciência periférica de que estava preenchendo tempo da mesma forma que se preenche um silêncio com qualquer som. Não porque o som seja necessário, mas porque o silêncio é mais difícil de administrar.
O e-mail da equipe de Marchetti confirmando interesse em avançar as negociações havia chegado às 3 da tarde. Renato o leu, mandou para a Carla com instrução de agendar reunião e voltou para a janela com São Paulo lá embaixo. A satisfação profissional estava lá. Era real. Era proporcional ao trabalho de 18 meses. Era o tipo de resultado que em qualquer outra semana teria justificado o jantar comemorativo e uma garrafa de vinho que merecia. Mas havia outra coisa junto dela, uma coisa que ficava no ângulo cego de qualquer celebração que ele tentasse organizar, presente e sem nome. No sábado de manhã, levou Lucas ao Parque Ibirapuera. O menino tinha 9 anos e a energia específica de crianças que ficam a semana inteira em escola e em rotina e explodem no sábado com toda a vitalidade represada. Correu, subiu no trepa-trepa, parou para examinar um cachorro que um desconhecido passeava, voltou correndo para contar para o pai algo sobre o porte do animal com a precisão enciclopédica das crianças obcecadas por animais. Renato o ouviu. De verdade ouviu, com uma presença que percebeu, no meio do parque com o sol da manhã cortando entre as árvores e o barulho de São Paulo chegando abafado de fora do perímetro verde que havia aprendido ou reaprendido recentemente. Lucas parou de correr em algum momento e chegou até ele andando, o que era diferente. As crianças chegam correndo quando estão no modo energia e chegam andando quando querem dizer algo. Pegou a mão do pai, sem anúncio, olhou para frente e disse: "Pai, você está aqui hoje." Renato olhou para ele. "Tô." "Não, mas você está aqui." Lucas repetiu, com a insistência das crianças que sabem que a primeira frase não foi completamente compreendida. Renato ficou com aquela distinção, "tô aqui e você está aqui", por um tempo que o menino não esperou, já correndo de volta para o trepa-trepa, com a leveza de quem disse o que precisava e seguiu em frente. Renato ficou sentado no banco do parque com os cotovelos nos joelhos, olhando para o filho correr, e pensou em Simone dizendo: "Isso dói, não tem palavra melhor." E em como havia algo que as duas frases tinham em comum: a coragem de nomear o real sem ornamento. Apareceu no ateliê na terça-feira seguinte, com terno no braço. Não havia ensaiado nada. Havia acordado naquela manhã com a consciência vaga de que ia ao ateliê da mesma forma que se acorda com a consciência de que vai fazer qualquer coisa necessária, sem dramaturgia, sem análise prévia, com a simplicidade de algo que já estava decidido antes de se tornar pensamento consciente. Pegou o primeiro terno do guarda-roupa, que pareceu razoável como pretexto, dobrou sobre o braço e foi. A Rua Bresser, às 10 da manhã, tinha o ritmo específico do Brás, em dia de semana. Carrinhos de carga, tecido em rolos, o barulho das confecções vazando pela porta aberta, o cheiro de café de algum bar que não era padaria, mas servia café como padaria. A luz forte da manhã, desenhando sombras duras na calçada estreita. O ateliê tinha a porta aberta. Dona Cida estava na máquina perto da janela, trabalhando numa bainha com a concentração aplicada de quem prefere estar ocupado a qualquer alternativa. Simone estava no balcão com uma peça aberta na bancada, a cabeça levemente inclinada, 2 alfinetes entre os lábios e um terceiro na mão. Ergueu os olhos quando ele entrou. Olhou para o terno no braço dele. Depois olhou para ele. "O que precisa consertar?" perguntou, com o mesmo tom profissional de sempre, tirando os alfinetes da boca e pousando-os no alfineteiro magnético ao lado da bancada. Renato colocou o terno sobre o balcão. Ela o examinou com os 2 dedos na costura do ombro, virou-o pelo avesso, verificou a bainha, abriu o forro, levantou os olhos para ele com a expressão que ele já conhecia, o diagnóstico direto, sem rodeio. "Não tem nada", disse. Não era pergunta. Renato ficou 1 segundo. "Nada no terno", disse. O silêncio que se instalou durou o tempo suficiente para que as 2 partes da frase assentassem. Simone o olhou com aquela atenção dela, o inventário calmo de uma situação. E havia algo nos olhos dela que não era surpresa e não era julgamento.
era reconhecimento. A boca dela se apertou levemente. O milímetro de contenção de quem está impedindo algo de aparecer no rosto antes de decidir se deve aparecer. Não disse nada imediatamente. Dobrou o terno com os movimentos precisos e automáticos de 9 anos de ateliê e o pousou de volta sobre o balcão do lado dele. "Café?", disse Dona Cida da máquina, sem levantar os olhos da bainha, com o tom de quem já fez o cálculo da situação. E chegou a uma conclusão antes dos dois mais jovens na sala. Renato disse que sim, antes de pensar. Simone foi até a pequena copa dos fundos sem comentar, e Renato ficou de pé, do lado do balcão, olhando para o ateliê com a atenção de quem está vendo um lugar pela primeira vez, mesmo tendo estado ali várias vezes. As araras de peças, as máquinas dispostas em fila, os carretéis de linha organizados por cor numa prateleira de madeira que alguém havia construído com a precisão de quem não tem dinheiro para desperdiçar espaço, os retratos no canto da copa que ele havia visto antes, mas não havia olhado. Nossa Senhora, um homem mais velho que devia ser o pai de Simone ou o avô. Uma foto de criança pequena que podia ser a própria Simone antes da escola. Havia naquele espaço de 40 metros quadrados mais vida do que em muitos lugares que Renato havia frequentado, que tinham 10 vezes o tamanho. Simone voltou com 2 canecas. Canecas comuns, de louça branca sem lasca desta vez, mas do mesmo tamanho generoso das padarias de bairro, e colocou uma diante dele sobre o balcão e ficou do outro lado com a própria. Bebeu um gole antes de falar. "Tem algo que você quer dizer ou veio só pelo café?", perguntou. Não havia ironia na frase. Era a pergunta direta e sem ornamento de sempre. A frase de quem não tem tempo para esperar que as pessoas cheguem ao ponto por conta própria. Renato envolveu a caneca com as 2 mãos, o café quente aquecendo as palmas, e ficou um momento. Havia várias formas de responder àquela pergunta. Havia a forma eficiente, a forma que mantinha tudo dentro de categorias administráveis, a forma que um homem de negócios usa quando quer que uma conversa permaneça dentro dos limites do que pode ser acordado em cláusula. E havia a forma verdadeira, que era mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. "Tem algo sobre a sua mãe que eu quero propor", disse, "mas não é caridade." Simone o olhou por cima da borda da caneca. "Explica." Renato bebeu um gole de café. Estava forte, mais forte do que o de qualquer cafeteria que frequentava, do tipo que acorda sem precisar de segunda xícara, e colocou a caneca de volta sobre o balcão com uma precisão que era o hábito de quem escolhe suas palavras da mesma forma. "Eu tenho 280 funcionários em obras espalhadas pela cidade. Engenheiros, arquitetos, mestres de obra, técnicos, contrato RH, contrato psicólogo organizacional, faço avaliação de equipe periodicamente e continuo tomando decisões erradas de pessoas." Uma pausa. "Na noite do evento, você teve 3 conversas com Marchetti. Em cada uma, você leu algo sobre ele, que levou semanas para minha equipe descobrir. Você enxerga pessoas." Simone ficou quieta, ouvindo. "Eu quero contratar você como consultora de perfil humano, não como favor. Como trabalho real, com contrato real, com escopo definido. 2, 3 vezes por semana nas tardes." Fez uma pausa. "E como adiantamento da primeira mensalidade, quero custear a cirurgia da sua mãe." O silêncio que veio depois foi diferente dos outros silêncios. Era o silêncio de alguém que ouviu algo que atingiu um lugar específico e que precisa de um momento antes de responder com a honestidade que o momento exige. Simone pousou a caneca. Olhou para o tampo do balcão por um segundo, depois para ele. Os olhos dela tinham aquela qualidade que Renato havia aprendido a reconhecer. Não eram olhos de emoção contida, eram olhos de atenção total, da pessoa que está processando de verdade antes de falar. "Você está propondo isso porque funciona para você ou porque quer me ajudar?", perguntou. "As 2 coisas", ele disse sem hesitação. "E eu sei que para você a diferença importa." Ela ficou olhando para ele por um tempo que ele não tentou preencher.
Do fundo da copa veio o barulho suave da máquina de Dona Cida retomando o trabalho, e pela janela aberta entrava o barulho da rua Bresser, e o café esfriava nas canecas sobre o balcão, e Renato ficou quieto, com a mesma paciência que ela havia exercido nele desde o começo, deixando o espaço existir sem urgência de resolvê-lo. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. 2 dias. Ele disse que tudo bem. Pegou o terno do balcão. Ela não disse nada sobre o terno. Ele foi até a porta e parou com a mão na madeira escura. Simone. Ela levantou os olhos. A noite foi boa, disse. Não era referência ao contrato nem ao resultado com Marchete. Ela soube o que era. Ficou com a expressão daquele milímetro de contenção por um segundo e então, pela primeira vez em 11 dias de costura e padaria e pastel na calçada e evento no Hyatt, deixou o sorriso aparecer de verdade. Não o esboço, não a marca do canto dos olhos, mas o sorriso inteiro, breve e real, o tipo que não se fabrica e que, quando aparece, deixa a face de quem o recebe com a sensação desconcertante de ter ganho algo que não estava esperando. Renato saiu com aquele sorriso guardado num lugar que não soube nomear, mas que reconheceu como importante. Ela pensou por 2 dias. No primeiro dia, foi ao médico de Dona Cida, não para negociar nada ainda, mas para ouvir de novo, com mais calma desta vez, o que a cirurgia representava e o que o adiamento continuado representava. O médico disse o que havia dito antes, com a paciência de quem repete, porque acredita que as pessoas precisam ouvir mais de uma vez para que as palavras se tornem reais. O nervo estava sofrendo pressão que ia deixando sequela. A janela de recuperação completa era mais estreita a cada mês. A dor que Dona Cida acordava sentindo às 4 da manhã e que fingia não ter quando a filha estava acordada, iria piorar antes de melhorar sem intervenção. Simone ouviu tudo com as mãos no colo, e a expressão da mulher que já sabia, mas precisava ouvir para poder fazer o que sabia que precisava fazer. No segundo dia, abriu o notebook na mesa da cozinha, depois que a mãe dormiu, e pesquisou o contrato de prestação de serviços de consultoria, escopo, cláusulas, rescisão, confidencialidade, o que podia ser incluído e o que devia ser excluído. Às 11 da noite, com o apartamento quieto e apenas a luz da cozinha acesa, digitou uma mensagem para Renato. Aceito, mas o contrato é por escrito, com escopo definido por mim, e a cirurgia entra como adiantamento de 3 meses, não como favor. Se o trabalho não for satisfatório, rescindimos e eu devolvo a diferença proporcionalmente. Mandou sem reler. Deitou no quarto com a janela aberta para o barulho mínimo da rua do Tatuapé e dormiu da forma que se dorme quando uma decisão difícil foi tomada com honestidade. Não com paz total, mas com a clareza de quem está em paz com a própria escolha. Renato respondeu às 11h22. Aceito todos os termos. Mando minuta amanhã. Ficou com o celular na mão por um momento depois de enviar. Salvou o número dela nos contatos com o nome completo, Simone Barbosa, e ficou olhando para ele como se o nome dissesse mais do que estava escrito. A minuta chegou na manhã seguinte, via e-mail, redigida pela advogada da empresa, com a precisão habitual de cláusulas corporativas. Simone a leu 3 vezes, identificou 2 pontos que queria ajustar: o prazo de aviso prévio para rescisão e a cláusula de exclusividade que estava ampla demais e que interferiria com o ateliê, e mandou as observações por escrito. A advogada ajustou sem ressalva. O contrato foi assinado numa quinta-feira de tarde, no ateliê, sobre o mesmo balcão onde os ternos eram examinados e os diagnósticos eram feitos, com Dona Cida servindo café e fingindo que não estava prestando muita atenção enquanto prestava toda a atenção. Renato assinou com a caneta que sempre carregava no bolso interno do paletó, uma Montblanc que havia ganhado quando fechou o primeiro grande contrato da empresa 7 anos antes e que usava para assinar apenas o que importava.
Simone assinou com a caneta esferográfica azul que ficava pendurada num cordão no balcão do ateliê e que servia para anotar medidas e preços e os nomes das clientes no caderno de capa azul. Não havia diferença de peso entre as duas assinaturas. A cirurgia foi agendada para 3 semanas depois. A clínica era boa. Renato havia pedido para a Carla pesquisar o melhor custo-benefício dentro de um raio que Dona Cida pudesse alcançar sem transporte longo. E a Carla havia encontrado uma clínica no Tatuapé mesmo, a 6 quarteirões do apartamento, com equipe experiente e estrutura adequada para o procedimento. Simone levou a mãe na véspera para os exames pré-operatórios. Ficou com ela durante as 3 horas de espera num corredor de hospital com cadeiras de plástico e televisão no canto, passando programa de culinária. Dividiu salgado de padaria comprado na lanchonete do térreo e chá de saquinho que veio morno do dispenser de água quente. Dona Cida disse, enquanto tomava o chá com as 2 mãos envolvendo o copinho de plástico: "Esse homem que pagou." Simone não respondeu imediatamente. "Trabalho", disse depois. "É pagamento de trabalho, mãe." Dona Cida a olhou com os olhos de quem criou aquela filha e conhece cada tom de voz dela desde antes de ela saber falar. Não disse mais nada. Bebeu o chá. O dia da cirurgia, Renato não foi ao hospital. Havia pensado em ir. O pensamento havia chegado na manhã da véspera com a naturalidade de algo óbvio, e ele havia ficado com ele por um tempo, analisando o que significava e o que comunicaria, e se era a posição certa. Concluiu que não era. Não porque não importasse, mas porque iria colocar algo grande num espaço que era da Simone e da mãe dela, e havia aprendido em 11 dias de padaria e almoço e ateliê que ela não precisava de presença que preenchia, precisava de presença que respeitava. Então ficou no escritório e esperou. Às 2 da tarde mandou mensagem. "Como ela está?" Simone estava no corredor da clínica, o telefone na mão. A cirurgia terminada havia 40 minutos e o médico havia dito que havia corrido bem e que Dona Cida estava na recuperação e que em algumas horas poderia subir. Leu a mensagem. Ficou um segundo. Então entrou no quarto de recuperação, onde a mãe ainda estava sedada, mas com a expressão mais suave do que havia sido em meses. A dor que o rosto guarda mesmo no sono havia sumido, substituída por algo que era, se não paz, ao menos ausência de luta. Tirou uma foto. Dona Cida, com o cabelo espalhado no travesseiro branco, a boca levemente aberta, a expressão da mulher que finalmente descansou. Mandou para Renato, sem legenda. Ele viu a foto no escritório, às 2h23 da tarde de uma quinta-feira, com São Paulo espalhada pela janela e o café esquecido na mesa, e a reunião de 3 horas marcada para dali a 40 minutos. Ficou olhando para a foto por um tempo que não era o tempo das mensagens trocadas entre colegas de trabalho. Havia na foto uma dignidade silenciosa que o atingiu de uma forma que não esperava. Não a dignidade dos gestos grandes, mas a de uma mulher que havia trabalhado a vida inteira com as mãos e que merecia, absolutamente merecia, acordar sem dor pela manhã. Salvou a foto, não na conversa, não no rolo da câmera. Salvou numa pasta separada no telefone, a pasta que tinha a foto do Lucas no parque e a foto da primeira obra da empresa, inaugurada 12 anos antes, e nenhuma outra coisa além dessas. Ficou olhando para ela naquela pasta por um momento, essas 3 fotos que representavam coisas que não eram trabalho, nem sucesso, nem estratégia. Eram simplesmente coisas que importavam. Dona Cida recebeu alta 2 dias depois. Simone a levou para casa num táxi, o braço da mãe no seu. A mãe andando devagar, mas andando. Andando sem o lado direito do corpo resistindo, sem a perna que não obedecia, sem a dor que irradiava do disco para o nervo e tornava cada passo uma negociação. No corredor do apartamento, antes de entrar no quarto, Dona Cida parou e ficou de pé por um momento, simplesmente parada, testando o próprio corpo com a atenção cuidadosa de quem não confia ainda completamente no que está sentindo.
Então deu 2 passos normais. Normais, apenas normais, sem hesitação e sem custo, e olhou para Simone com os olhos brilhando de uma forma que não era choro ainda, mas que era a antecâmara do choro. Não dói, disse. Simone a abraçou. Ficaram assim no corredor estreito do apartamento do Tatuapé por um tempo que não precisou de cronômetro. Pelas venezianas fechadas entrava um fio de luz do fim de tarde. E o barulho da rua chegava de baixo com a constância dos barulhos que existem há tanto tempo que se tornaram silêncio de fundo. E Simone fechou os olhos e sentiu o peso que havia carregado pelos últimos meses, o peso específico do número 14.000 que ficava na conta de tudo que ela fazia e desfazia, se soltar com a leveza discreta das coisas que deixam de pesar, antes que se perceba exatamente o momento em que pararam. O primeiro dia de trabalho real aconteceu numa terça-feira de tarde, 2 semanas após a alta de Dona Cida. Renato havia mandado o endereço de uma das obras, um edifício residencial em construção na Lapa, 12 andares, estrutura já erguida, acabamento em andamento, e havia pedido que ela chegasse às 2. Simone chegou às 1h50, com caderno e caneta e os sapatos errados para a obra, o que ela percebeu ao descer do ônibus e ver a calçada de terra compactada em volta do canteiro. Renato a recebeu na entrada com capacete e bota e a expressão de alguém que percebeu o problema meio segundo antes de ela perceber. Eu devia ter avisado sobre o calçado, disse. Sim, ela concordou, sem drama. Ele mandou buscar bota no almoxarifado, ela calçou 2 meias, estava com uma reserva na bolsa, hábito de quem aprendeu a prever variáveis, e entrou na obra com o capacete ligeiramente grande e a postura exata de quem não vai deixar que capacete ligeiramente grande mude nada sobre quem é. Passaram 2 horas na obra. Renato a apresentou a 3 equipes, alvenaria, elétrica, acabamento, e ela ficou observando mais do que falando, fazendo perguntas ocasionais que pareciam simples e que não eram simples. Perguntou ao mestre de obra quantas horas de sono ele estava dormindo. O homem, 50 e poucos anos, expressão de quem acorda há 5 décadas, a olhou com surpresa genuína antes de responder que estava dormindo mal porque o filho havia passado por cirurgia. Simone assentiu, perguntou como o filho estava, ouviu a resposta e depois disse para Renato em voz baixa enquanto caminhavam para a próxima equipe. Ele está com a cabeça em 2 lugares ao mesmo tempo. Vai cometer erros de supervisão nas próximas semanas, não por incompetência, por sobrecarga emocional. Você precisa de um segundo par de olhos na equipe dele por enquanto. Alguém de confiança que não seja substituto, mas suporte. Renato ficou olhando para ela. Você tirou isso de uma pergunta sobre horas de sono. Ela não disse que era óbvio, porque seria condescendente. Disse apenas, é o que ele mostrou. Depois da obra, foram tomar café num bar da Lapa que ficava na esquina do canteiro e que servia café em copo de vidro, da forma que alguns bares ainda servem em São Paulo, e que é uma das últimas resistências de um hábito que vai desaparecendo com os bares que fecham e não reabrem. Sentaram do lado de fora, nas cadeiras de plástico na calçada, com o barulho da rua e a luz do fim de tarde, que ficava cada vez mais dourada, antes de dourada virar alaranjada, virar o escuro. Simone abriu o caderno e foi direto. Tinha 3 observações sobre as equipes, 2 sugestões de intervenção imediata e uma questão de médio prazo, que precisava de mais visitas antes de uma conclusão. Renato ouviu tudo, fez perguntas. Ela respondeu com a objetividade de quem não está tentando impressionar e não precisa, está apenas sendo precisa. Em determinado momento ele disse, você tem treinamento em comportamento organizacional? Ela disse que não. Então, como você sabe tudo isso? Ela bebeu um gole do café no copo de vidro, o café escuro e forte e sem açúcar da forma que ela bebia. 9 anos costurando para pessoas, disse. Você aprende a ler o que o corpo carrega antes que a pessoa abra a boca.
Uma gola tensa todo dia é diferente de uma gola tensa hoje. Um terno amassado de profissional que era cuidadoso antes conta uma história. Fez uma pausa. Corpos não mentem. São mais honestos que currículos. Renato ficou com aquela frase por dias. O trabalho desenvolveu um ritmo ao longo das semanas seguintes. Terças e quintas-feiras nas tardes, visitas às obras, conversas nos intervalos, relatórios curtos que ela escrevia com a objetividade dos seus textos e que Renato havia começado a esperar com uma atenção que ele mesmo percebeu que era desproporcional ao conteúdo estritamente profissional. Havia nas tardes de trabalho uma qualidade que ele não havia encontrado em nenhuma parceria profissional anterior. Ela era completamente honesta, não com brutalidade, não com a honestidade performática de quem usa a verdade como instrumento de poder, mas com a honestidade simples de quem não conhece outra forma de funcionar. Quando ela achava que ele estava tomando decisão errada sobre pessoa, dizia. Quando ele discordava, ela ouvia a discordância com atenção e às vezes mudava de posição e às vezes não. E nenhuma das duas opções vinha acompanhada de desconforto. Era o tipo de interlocução que Renato havia buscado sem saber o nome do que buscava. Alguém que não queria nada além do que havia acordado, que não tinha agenda escondida, que enxergava o que enxergava e dizia o que via. Simone manteve o ateliê. Havia sido uma das condições que ela havia negociado por escrito. E havia sido condição não por apego sentimental, mas por razão prática, que ela havia explicado com precisão quando Renato havia sugerido que talvez não fosse necessário manter os dois. O ateliê é onde eu aprendo as pessoas. Se eu parar de costurar, paro de ver o que vejo nas obras. Ele havia aceitado sem questionar mais. Mas havia algo além da razão prática. Simone havia construído aquele espaço com 9 anos de manhãs às 7h30 e noites às 7. E havia dentro dele algo que não era só trabalho. Era identidade, era continuidade, era o fio que ligava a mulher que ela era agora, a menina que havia aprendido a dar o primeiro ponto antes de saber ler. 3 dias por semana ela chegava ao ateliê, abria a porta de madeira escura, pendurava o avental e voltava para o ruído das máquinas e o cheiro de tecido e as clientes que chegavam com vestidos que precisavam de ajuste e que ficavam além do necessário, porque o que precisavam de ajuste não era só o vestido. Numa dessas tardes de ateliê, a senhora do Cambuci apareceu com o vestido de tule champanhe. Vinha todo ano, sempre com um estrago diferente, sempre para contar sobre a neta. Desta vez, a neta estava no 5º ano e havia ganho um concurso de redação escolar, e a senhora trouxe o vestido com a manga ligeiramente rasgada e uma foto da neta no celular para mostrar. Simone consertou a manga e olhou a foto, e disse que a menina tinha o sorriso da avó, o que era verdade, e que deixou a senhora com os olhos brilhando enquanto abria a carteira para pagar. Depois que ela saiu, Simone ficou um momento de pé atrás do balcão com a expressão de quem acabou de tocar em algo real, não em resultado, não em entrega, mas numa corrente de coisas que importam e que continua além de qualquer contrato. Renato apareceu naquela tarde sem aviso, o que havia se tornado um hábito que nenhum dos dois havia verbalizado, mas que ambos haviam aceitado. Ela estava fechando as contas do dia no caderno azul quando ele entrou, e ergueu os olhos com a expressão que havia, ao longo dos meses, se suavizado imperceptivelmente. Não havia mudado de natureza. Continuava direta e sem adorno, mas havia nela agora uma leveza que antes era mais rara. Ele disse que havia cancelado um jantar de negócios sem motivo suficientemente sólido para convencer ninguém de que era necessário, o que era uma forma honesta de dizer que havia escolhido ir até ali. Ela disse que havia sobrado pão de queijo da manhã se ele quisesse, o que era uma forma honesta de dizer que era bem-vindo. Comeram pão de queijo frio em pé no balcão.
porque as cadeiras do ateliê estavam com peças em cima, e nenhum dos dois teve pressa de removê-las. O pão de queijo frio era diferente do quente, mas tinha seu próprio argumento. A textura mais densa, o queijo mais presente, o tipo de coisa que é boa à temperatura errada, da forma que algumas coisas são melhores quando param de tentar ser o que eram e aceitam ser o que são. Simone contou sobre a senhora do Cambuci e a neta e o concurso de redação. Renato contou que Lucas havia pedido para ir na obra na semana seguinte. Havia visto uma foto no celular do pai e perguntado o que era aquele prédio e de onde vinham os tijolos, e como uma coisa vira outra coisa, que era a pergunta fundamental de toda a construção. Simone disse que levasse. Ele vai querer tocar em tudo, Renato disse. Bom sinal, ela respondeu. O fim de tarde, entrou pelo ateliê com a luz oblíqua e dourada que o fim de tarde tem em São Paulo, nas semanas em que o tempo resolve ser generoso, aquela luz que pega de lado e transforma qualquer coisa que toca num quadro que alguém deveria estar pintando. Havia poeira de tecido suspensa naquela luz, visível só com ela, e o barulho da rua Bresser chegava com a familiaridade de algo que estava ali antes que eles chegassem e estaria depois. Renato olhou para Simone com o olhar que havia aprendido, ao longo de semanas, a não tentar esconder com eficiência ou estratégia. O olhar que existia antes da racionalização, anterior a qualquer cálculo. O olhar de alguém que está completamente onde está e não quer estar em nenhum outro lugar. Ela sentiu o olhar antes de virar para ele, da forma que se sente quando alguém está olhando de verdade e não apenas na direção do seu rosto. Virou. Os dois ficaram assim por um momento que era, como vários momentos entre eles, longo demais para ser neutro e exato o suficiente para ser honesto. Aquela noite no Hyatt, Renato disse. Ela esperou. Você perguntou se foi pelo contrato ou por outra razão. Ela ficou quieta, com o pão de queijo meio comido na mão e os olhos nele. Eu não respondi. Não, ela confirmou. Foi por outra razão, ele disse. Sem elaboração, sem o aparato que pessoas usam quando querem que uma confissão pareça menor do que é. Apenas isso, dito com a simplicidade com que ela dizia as coisas que importavam. Isso dói, não tem palavra melhor, terno bom não rasga à toa, não tem nada no terno. Simone ficou olhando para ele por um tempo que não era de hesitação, era de chegada, de alguém que percebe que chegou em algum lugar que vinha construindo há tempo sem mapear o caminho. Então disse, com a voz que ela usava quando a coisa dita era real e não precisava de volume para ser ouvida. Eu sei. Fez uma pausa de meio segundo. Eu também. O silêncio que veio depois não era vazio. Era o tipo de silêncio que existe quando duas pessoas disseram o suficiente e o suficiente era tudo. Nos meses que se seguiram, construíram algo que nenhum dos dois tentou nomear antes de precisar. Não correram. Era a palavra que Simone havia usado uma vez, numa conversa de obra com café, no copo de vidro, quando ele havia perguntado como ela sabia quando uma peça estava pronta, e ela havia dito que a peça avisa, que forçar o ponto antes da hora rasga o tecido, que as coisas que duram são as que não foram apressadas. Renato havia guardado aquilo também, na pasta das 3 fotos. Lucas no parque, a primeira obra, Dona Cida dormindo. Onde guardava o que não cabia em nenhuma categoria profissional, mas que era mais real do que a maioria das coisas nas categorias profissionais. Lucas foi à obra, tocou em tudo. Fez perguntas sobre os tijolos e as vigas e por que os andares de cima eram feitos antes de fechar os de baixo. E o mestre de obra, aquele mesmo que havia voltado à plena concentração depois que o filho se recuperou e que Simone havia lido num café no copo de vidro, respondeu cada pergunta com a paciência de quem reconhece curiosidade genuína. Na volta, no carro, Lucas disse para o pai, ela ia gostar daqui. Renato perguntou quem. A Simone, o menino disse, com a simplicidade das crianças que já chegaram a conclusões que os adultos ainda estão negociando.
Renato ficou olhando para o filho no banco de trás pelo espelho retrovisor. Aquele rosto de 9 anos que já tinha linhas dele e linhas de Roberta e linhas de alguém que ia ser alguém por conta própria. E disse, eu acho que ela ia gostar também. Lucas voltou para a janela com a satisfação discreta de quem confirmou o que já sabia. Dona Cida caminhava sem dor. Era a transformação mais simples e mais absoluta que Simone havia testemunhado na vida. Ver a mãe de manhã na cozinha, de pé, fazendo café, sem a hesitação que havia durado anos e que havia se tornado tão habitual que Simone havia quase esquecido como era antes. Acordava agora às 6, antes de Simone, e o cheiro do café que descia pelo corredor era o cheiro de um estado de coisas que havia mudado para sempre, de um peso que foi pago com trabalho honesto e que não precisava ser carregado mais. Havia manhãs em que Simone ficava de pé na porta da cozinha só para ver. A mãe de costas, a postura ereta que havia voltado, os movimentos sem custo, e sentia alguma coisa que não era somente alívio. Era a gratidão pela ordem específica em que as coisas haviam acontecido, pela forma como a necessidade havia aberto uma porta que o conforto nunca teria aberto, pela costura rasgada no ombro de um terno italiano que havia chegado ao ateliê numa tarde de sexta-feira e que havia, sem que ninguém planejasse, começado uma corrente de coisas que levaram até aqui. 6 meses depois do evento no Hyatt, numa tarde de sábado sem compromisso de trabalho, Renato e Simone foram ao Parque Ibirapuera. Não era programa planejado. Havia começado como caminhada sem destino no bairro dela e acabado no parque da forma que as coisas sem destino às vezes acabam no lugar certo. Compraram milho de uma barraca na entrada. O milho assado com manteiga e aquele cheiro que pertence ao parque da mesma forma que as árvores pertencem ao parque. Caminharam devagar, sem pressa de chegar em nenhum lugar, com São Paulo ao redor em toda a sua extensão barulhenta e indiferente e magnífica. E havia crianças correndo nos gramados e casais no banco, e um homem mais velho alimentando os pombos com uma dedicação silenciosa, que era o tipo de cena que existe em todos os parques, mas que às vezes, no ângulo certo e com a luz certa, parece ter sido colocada ali especificamente para lembrar que a vida simples tem sua própria grandeza. Simone parou perto do lago. A superfície da água estava quieta naquele momento específico, refletindo as árvores e o céu de fim de tarde, e havia algo naquela quietude que pedia pausa. Ela ficou de pé com o milho na mão e olhou para o lago por um tempo sem dizer nada. E Renato ficou do lado dela com o mesmo silêncio, o milho esquecido, a tarde esquecida, São Paulo esquecida por um momento que era pequeníssimo na escala de qualquer coisa que importasse para além deles dois, mas que dentro deles dois tinha o peso das coisas que se guardam. Você salvou a foto, ela disse, sem preâmbulo. Ele a olhou. Sua assistente mencionou que você tem uma pasta no telefone. Ela não estava olhando para ele, estava olhando para o lago, com o canto da boca naquele milímetro de contenção que ele havia aprendido a reconhecer como o sorriso antes do sorriso. A Carla tem excesso de informação, ele disse. Tem, Simone concordou. Uma pausa. Mas você salvou. Ele ficou quieto. Salvei, disse. Simplesmente isso. E havia no salvei toda a explicação que a foto precisava. Ela não era registro de trabalho, não era detalhe administrativo, era o rosto de uma mulher dormindo em paz depois de anos de dor. Era o resultado de uma escolha que havia sido feita com honestidade de ambos os lados. Era a prova de que algumas coisas que importam de verdade não cabem em nenhuma categoria que Renato havia construído ao longo de 42 anos de categorias. Simone assentiu uma vez, com a leveza de quem recebeu confirmação de algo que já sabia, mas que precisava ser dito em voz alta para existir completamente. E ali, parados à beira do lago no Ibirapuera, com o milho assado esfriando nas mãos e São Paulo continuando ao redor com toda a sua indiferença gloriosa, Renato entendeu, de uma vez e sem drama,
o que havia levado 4 anos de construção e destruição, para entender que o Empire que havia erguido era real e era seu, e havia custado o que havia custado, e que ao lado dele havia erguido sem perceber um vazio do tamanho proporcional a tudo que havia ignorado enquanto construía. Não era o trabalho o problema, era a confusão entre o que durava e o que pesava, entre o que se acumulava e o que se perdia enquanto se acumulava. Havia uma costureira do Brás que chegava às 7h30, saía às 7, tratava cada peça como se fosse sua, e que havia lido num único olhar o que nenhum RH em 15 anos havia conseguido ver. Havia uma mãe que acordava sem dor agora e que havia ensinado à filha que o primeiro ponto precisa ser honesto, porque é ele que sustenta todos os outros. Havia um filho de 9 anos num parque que havia dito: "Você está aqui com uma distinção que levaria anos para ser completamente entendida e que já havia começado a ser vivida." Não era dinheiro, não era sucesso, não era contrato com Marchetti, não era o 14º andar na Berrine, nem o apartamento de mármore com São Paulo pela janela. Era estar completamente onde estava. Era ouvir de verdade quando alguém falava. Era a presença que nenhum número em 5 zeros compra e que havia chegado no fim pelo caminho mais inesperado, por uma costura rasgada num ombro, por uma frase dita sem cerimônia, por uma mulher que não havia perguntado quanto ele ganhava porque sabia que isso não mudava quem ele era. Era isso. Um milho assado e um lago quieto e alguém ao lado que não precisava de nada além do que havia acordado e que, exatamente por isso, havia dado tudo. Era tudo. Era mais do que suficiente, era exatamente o suficiente. Era a coisa inteira. Yeah!